8 palavras. Foi tudo o que bastou para destruir tudo em que eu acreditava sobre o meu lugar na minha própria casa. Ela não é minha filha, de qualquer forma. A carta estava sobre a mesa dele, escrita à mão, sem lacre, como se ele quisesse que eu a encontrasse. Ou talvez ele simplesmente não me considerasse importante o suficiente para que a escondesse de mim. Eu tinha 17 anos e 11 meses. Faltavam 29 dias, e eu não esperei. O que fiz em seguida desencadearia uma série de eventos que se estenderiam por 2 décadas, um desaparecimento repentino, uma linha telefônica desconectada, uma herança que ele jamais imaginou receber. E 20 anos depois, bateram à minha porta um homem que havia perdido tudo, inclusive o direito de se chamar meu pai. Olá a todos, meu nome é Andine Delaney, tenho 38 anos. Hoje, vou contar uma história que não é sobre vingança. É sobre o que acontece quando se espera o tempo suficiente para que a verdade venha à tona por si só. Se você está assistindo a isso, inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo. A casa na Maple Creek Drive era o sonho da minha mãe. Uma casa colonial branca com venezianas pretas, uma varanda que circundava a casa e um quintal onde ela plantava rosas todas as primaveras. Ela comprou em 2015, 3 anos antes de se casar com Richard Calava e 4 anos antes de o câncer a levar de mim. Aos 17 anos, mal reconheci o lugar. As rosas tinham desaparecido. Richard disse que atraíam muitas abelhas. O balanço da varanda onde eu e minha mãe costumávamos ler juntas foi substituído por 2 cadeiras Adirondack rígidas nas quais ninguém nunca se sentava. E seu escritório, o cômodo onde ela construiu seu negócio de consultoria do zero, estava trancado desde a semana seguinte ao seu funeral. Este é o meu escritório agora, Richard me disse quando eu tinha 12 anos, guardando a chave no bolso. Você não precisa entrar lá. Eu não discuti. Naquela época, eu pensava que manter a paz significava manter minha família unida. As fotografias foram a primeira coisa que notei que mudou. O retrato da minha mãe na sala de estar, aquele do seu aniversário de 40 anos, em que ela está rindo com a cabeça jogada para trás, desapareceu numa terça-feira enquanto eu estava na escola. Em seu lugar, havia um certificado emoldurado, Richard Calavai, membro do ano do Rotary Club, 2021. Onde está a foto da mamãe? Perguntei no jantar naquela noite. Richard não desviou o olhar do seu bife. Estava desbotado. Guardei-o. Bradley, seu filho do primeiro casamento, sorriu de canto enquanto comia purê de batatas. Ele tinha 22 anos na época, ainda morava com os pais e ainda me tratava como uma convidada que havia abusado da hospitalidade. Assenti com a cabeça e não disse nada. O Honda Accord na garagem, o carro que minha mãe havia deixado especificamente para mim em seu testamento, precisava da permissão de Richard para ser dirigido. Por questões de seguro, explicou ele. Eu acreditei nele. Eu acreditava em muitas coisas naquela época. O jantar na casa dos Calavas seguiu um roteiro, Richard na cabeceira da mesa, Bradley à sua direita, eu na outra ponta, perto da cozinha, conveniente para recolher os pratos. Era uma quinta-feira de março de 2025, 3 semanas antes do meu aniversário de 18 anos, quando eu entendi pela primeira vez o quão invisível eu havia me tornado. A diretoria da fundação se reúne na próxima terça-feira, anunciou Richard, cortando seu rosbife em quadrados perfeitos. Bradley, quero você lá. Está na hora de você aprender como essas coisas funcionam. Bradley endireitou-se na cadeira. A Fundação Eleanor Reis. Essa mesma. A voz de Richard carregava o carinho especial que ele reservava exclusivamente para o filho. Sua madrasta construiu algo especial. Alguém precisa dar continuidade a isso. Larguei o garfo. Eu também podia vir. Mamãe sempre dizia. Você tem aula, disse Richard sem olhar para mim. Concentre-se primeiro em se formar. Mas é a fundação da minha mãe. Eu pensei que talvez... Dean. A palavra sozinha soou como uma porta se fechando com força. Bradley tem um diploma em administração. Você é um estudante do ensino médio. Existe uma ordem natural para essas coisas. Bradley estendeu a mão para a cesta de pão, com uma expressão cuidadosamente neutra. Ele não era exatamente cruel. Simplesmente existia num mundo onde eu não fazia parte da equação. Quais são seus planos depois da formatura? Perguntou Richard, mudando seu tom para algo quase coloquial, quase paternal.
Estou de olho na Universidade Estadual de Ohio. Talvez em administração, tipo. Mãe, não conte com mais ninguém para bancar isso. Ele voltou a comer seu rosbife. Tenho uma reunião com os advogados na semana que vem. Questões de inventário. Nada com que você precise se preocupar. As palavras pairavam no ar, não há nada com que você precise se preocupar. Terminei meu jantar em silêncio, repassando aquela frase, assuntos de herança, advogados, semana que vem. Algo frio se instalou no meu estômago, e não era comida. A chave reserva sempre ficava na gaveta da cozinha, escondida embaixo dos elásticos e dos cupons vencidos. Minha mãe me mostrou quando eu tinha 10 anos. Só por precaução, ela disse, pressionando o papel na minha palma. Esta casa também é sua, meu bem. Nunca se esqueça disso. Richard saiu para sua reunião do Rotary às 18h30 de sábado. Bradley estava na casa de um amigo. Eu tinha talvez 2 horas. A porta do escritório abriu-se com um clique suave que soou como um trovão na casa vazia. Tudo havia mudado. A escrivaninha de mogno da minha mãe estava soterrada sob os arquivos de Richard. Suas estantes, antes repletas de livros de negócios e coletâneas de poesia, agora exibiam troféus de golfe e fotos emolduradas de apertos de mão com políticos locais. O quarto cheirava ao perfume dele, forte, agressivo, nada parecido com a lavanda que a mãe costumava usar. Eu precisava da minha certidão de nascimento para as inscrições na faculdade. Essa foi a razão que eu disse a mim mesma enquanto vasculhava o arquivo, uma razão legítima, um documento legal que me pertencia. A carta estava em cima da mesa, pressionada por um peso de papel de latão em forma de leão, aberta, desdobrada, como se ele a tivesse lido recentemente. Reconheci imediatamente a caligrafia de Richard, a inclinação acentuada, as curvas acentuadas. Prezado Sr. Patterson. Em relação à nossa conversa sobre a reestruturação patrimonial, prossiga conforme planejado. Assim que ela completar 18 anos, expulse-a de casa. Ela não é minha filha mesmo. A transferência de bens deve ser concluída antes do aniversário dela para evitar complicações legais. As contas de Leonor precisam ser consolidadas em meu nome antes que a garota tenha qualquer direito sobre elas. R. Calavai. Minhas mãos não tremeram. Isso me surpreendeu. Peguei meu celular e fotografei cada página, a carta, o envelope endereçado ao escritório de advocacia Patterson e Associates Family Law, a data no canto, 3 de março de 2025. 29 dias antes do meu aniversário. Recoloquei tudo exatamente como estava, tranquei a porta e guardei a chave na gaveta. Então sentei no meu quarto e fiz um plano. 29 dias. Escrevi o número num post-it e colei na porta do meu armário, onde ninguém pudesse ver. Todas as manhãs, riscava mais um dia, uma contagem regressiva para minha destruição ou para minha fuga. A matemática era simples, mas devastadora. De acordo com a carta de Richard, a transferência de bens seria concluída antes do meu aniversário de 18 anos. Isso significava que tudo que minha mãe havia me deixado, tudo que ela havia construído ao longo de toda a sua vida, desapareceria antes que eu pudesse reivindicá-lo legalmente. Eu sabia os números aproximados. A pólice de seguro de vida da minha mãe, $500 mil, sendo eu o único beneficiário. Suas contas de investimento, algo em torno de $300 mil quando ela faleceu. A casa, que ela havia comprado à vista antes de se casar com Richard. Sua parte na empresa de consultoria que ela vendeu em 2018. Tudo isso deveria ter vindo até mim. Mas eu não tinha acesso a nada, nem extratos, nem senhas. Richard tinha cuidado de tudo desde a morte da minha mãe, e eu deixei que ele fizesse isso porque eu tinha 12 anos e estava afundando em tristeza, e ele era o único adulto que restava na minha vida. Eu deixei porque pensei que ele me amava. Sentada na minha cama naquela noite, abri a foto da carta no meu celular. Ela não é minha filha, de qualquer forma. As palavras ficaram embaçadas enquanto meus olhos se enchiam de lágrimas, mas pisquei para afastá-las. Chorar não me salvaria. Pensei na minha mãe nas suas últimas semanas, em como ela apertava minha mão com uma força surpreendente. Já organizei tudo, ela sussurrava. Não confie em Richard. Se alguma coisa acontecer, encontre Margaret Thornton. Prometa-me. Eu tinha 12 anos. Apenas assenti com a cabeça sem entender.
Eu tinha 17 anos e 11 meses, e finalmente entendi. Encontrei o cartão de visita na minha caixa de joias, escondido atrás de um par de brincos que minha mãe tinha me dado. Margaret Thornton, advogada. Thornton e Associados. Na manhã seguinte, liguei para a escola dizendo que estava doente. O escritório de advocacia Thornton e Associates ocupava o segundo andar de um prédio de tijolos no centro de Columbus, a 45 minutos de Maplewood. Eu disse ao Richard que estava com uma virose estomacal. Ele mal levantou os olhos do jornal. Margaret Thornton tinha 70 anos, cabelos grisalhos presos em um coque austero e olhos que não deixavam escapar nada. Quando entrei em seu escritório, ela se levantou da mesa e estudou meu rosto por um longo momento. Você é a cara dela, disse ela baixinho. Sente-se, Undine. Estou esperando por essa ligação há 6 anos. Entreguei-lhe meu celular com a foto da carta de Richard. Ela leu sem demonstrar qualquer emoção, depois largou o telefone e cruzou as mãos. Sua mãe foi a cliente mais inteligente que já tive. Ela sabia exatamente quem Richard era. Então por que ela se casou com ele? Porque ela estava morrendo e não queria que você ficasse sozinho. A voz de Margaret suavizou. Ela achou que poderia te proteger com documentos legais. Ela quase conseguiu. Ela tirou da gaveta da sua escrivaninha uma pasta grossa de papel manila. Esta é uma cópia autenticada do testamento de sua mãe. O original está arquivado no Tribunal de Sucessões do Condado de Franklin. Richard não sabe que eu tenho isso. Abri com os dedos trêmulos. Eu, Eleanor Reis Delaney, estando em pleno gozo das minhas faculdades mentais, por meio deste instrumento, lego todos os meus bens materiais à minha filha, Undine Eleanor Delaney. Tudo, disse Margaret. A casa, os investimentos, o seguro de vida, tudo foi colocado em uma conta última. Você é o proprietário legal desde o dia em que sua mãe faleceu. Richard é apenas o administrador. Mas ele disse. Ele mentiu. Margaret inclinou-se para a frente. E no seu aniversário de 18 anos, a tutela dele termina automaticamente. Ele não pode impedir. A sala pareceu inclinar-se. Quanto? Conforme o extrato do mês passado, 847.312 dólares e 45 centavos. Margaret explicou-me a lei como um general explica um plano de batalha. As contas últimas são invioláveis, disse ela, espalhando documentos sobre a mesa. Sua mãe escolheu o raio especificamente porque a maioridade para a última aqui é 18 anos, não 21 como em alguns estados. Ela queria que você tivesse controle o mais cedo possível, dentro da lei. Mas o Richard tem cuidado de tudo. Ele assina as declarações de impostos. Ele fala com o banco. Como responsável, ele tem o dever fiduciário de agir no seu melhor interesse. Os lábios de Margaret se comprimiram. Pelo que tenho visto, ele vem violando esse dever há anos. Mas essa é uma briga para depois do seu aniversário. Agora, vamos nos concentrar no que ele não pode tocar. Ela mostrou um extrato bancário do First National datado de fevereiro de 2025. Meu nome estava impresso no topo, Undine Eleanor Delaney, beneficiária. Esta conta existe independentemente de qualquer coisa que Richard controle. No dia 15 de abril, às 0h01, você se torna o único usuário autorizado. Você pode ir a qualquer agência do First National, apresentar seu documento de identidade e acessar cada centavo. Ele está tentando transferir os ativos antes disso. A carta dele dizia. Ele pode tentar. O sorriso de Margaret era afiado. Mas ele precisaria de aprovação judicial para dissolver uma conta última antes que o beneficiário atinja a maioridade. Sua mãe se certificou disso. Ela também apresentou uma declaração juramentada separada ao Tribunal de Sucessões, nomeando você explicitamente como seu único herdeiro e declarando que qualquer tentativa de modificar o fideicomisso deveria ser tratada como fraude. Encarei os documentos, a assinatura da minha mãe no rodapé de cada página, sua caligrafia cuidadosa e deliberada de uma época em que ela sabia que estava morrendo e queria garantir que eu sobrevivesse. Há mais uma coisa. Margaret me entregou um envelope amarelado pelo tempo. Ela me pediu para te dar isso no seu aniversário de 18 anos, mas acho que você precisa disso agora. O envelope estava endereçado com a letra da minha mãe, para Undine, quando ela estiver pronta. Eu não abri.
Ainda não. Algumas coisas precisam esperar o momento certo. E eu não estava pronta para ouvir a voz da minha mãe do além-túmulo, não enquanto eu ainda vivesse sob o teto do homem que queria apagá-la da minha vida. As 2 semanas seguintes transcorreram numa estranha vida dupla. Na escola, eu sorria, entregava os trabalhos e fingia me importar com o baile de formatura. Em casa, desempenhei o papel de enteada obediente enquanto me preparava silenciosamente para desaparecer. Café da manhã no dia 1º de abril, 2 semanas antes do meu aniversário. Richard estava sentado na cabeceira da mesa, mexendo no celular. Bradley estava devorando ovos, já vestido para o seu turno no escritório da fundação. Eu me servi de suco de laranja e esperei. Grandes planos para o seu aniversário? Perguntou Richard, sem levantar o olhar. Só um jantar com alguns amigos, talvez. Ótimo. Vamos manter a conversa simples. Ele largou o celular e me encarou com um olhar que eu não consegui decifrar. Deveríamos conversar sobre o seu futuro em breve, depois da formatura. Claro. Tenho pensado no que é melhor para você. Andine, um novo começo em algum lugar. Talvez fora do estado. Tenho alguns contatos no Arizona. O mercado de trabalho lá é bom. Arizona. A 3.200 quilômetros de Maplewood. A 3.200 quilômetros do túmulo da minha mãe, de Margaret Thornton, de qualquer pessoa que possa fazer perguntas. É algo para se pensar. Pense rápido, disse Richard, voltando a mexer no celular. Essas oportunidades não esperam. Bradley cruzou o meu olhar com o meu do outro lado da mesa. Por um instante, algo transpareceu em sua expressão, talvez desconforto ou culpa. Então, ele desviou o olhar. Terminei meu café da manhã em silêncio, calculando. 14 dias. Eu conseguiria sobreviver mais 14 dias. Só precisava garantir que Richard não descobrisse o que eu sabia. O segundo encontro com Margaret aconteceu numa quarta-feira à tarde, enquanto Richard pensava que eu estava numa consulta ao dentista. Desta vez, seu escritório parecia diferente, menos intimidador, mais parecido com uma sala de guerra. Ela espalhou documentos sobre a mesa de reuniões, extratos bancários, registros de imóveis, cópias dos documentos comerciais da minha mãe. Estive investigando, disse ela, deslizando uma pasta em minha direção. Seu padrasto andou bastante ocupado. A pasta continha correspondência entre Richard e o First National Bank, datada de janeiro de 2025. Ele havia solicitado uma alteração na designação de beneficiário do última. A resposta do banco foi sucinta e formal: pedido negado. Alterações de beneficiários exigem ordem judicial ou consentimento do beneficiário ao atingir a maioridade. Ele tentou 3 vezes, disse Margaret. Em janeiro, fevereiro e novamente na semana passada. Todas as vezes o banco recusou. Então ele não pode pegar o dinheiro. Não legalmente. Mas ele está claramente planejando algo para o seu aniversário. Ela bateu na cópia da carta dele para o advogado. A transferência de bens deve ser concluída antes do aniversário dela. Ele não está falando do última. Ele sabe que não pode mexer nisso. Ele está falando da casa. Senti um revirar de estômago. A casa está em nome da mãe? Sim, foi. Mas Richard entrou com um pedido há 6 meses alegando que Eleanor transferiu a propriedade para ele antes de falecer, uma escritura de renúncia supostamente assinada em 2019. Isso é mentira. Mamãe jamais faria isso? Eu sei. A voz de Margaret era firme. Tem uma cópia do testamento original da sua mãe, registrado no Tribunal de Sucessões, que afirma explicitamente que a casa fica para você. A escritura de Richard é uma falsificação, mas provar isso leva tempo. Tempo que você não tem. Ela me entregou um pequeno envelope. Dentro havia um novo cartão bancário com meu nome, vinculado a uma conta em um banco diferente. Abra isso assim que fizer 18 anos. Transfira tudo imediatamente. Depois, saia dessa casa. Peguei o cartão. Foi como segurar a chave de uma porta que eu nem sabia que existia. O plano foi se formando aos poucos, sendo montado em momentos roubados quando Richard não estava olhando.
Uma pequena mala com itens essenciais, roupas, documentos, as joias que minha mãe me deu, estava escondida no fundo do meu armário, atrás dos casacos de inverno. O documento do Honda Accord, que encontrei no porta-luvas durante um test drive que o Richard tinha aprovado a contragosto. Meu nome estava no documento. Mamãe tinha se certificado disso. Um celular descartável comprado em dinheiro vivo numa loja de conveniência na cidade vizinha. O número de Margarete era o único contato salvo. E o envelope, a última carta da minha mãe, ainda fechado, guardado no bolso interno do meu casaco. Às 0h01 do dia 15 de abril, Margarete instruiu durante nossa última reunião. Acesse o portal do First National. Seu acesso será ativado automaticamente. Transfira os fundos para sua nova conta no Commerce Bank em Columbus, somente em seu nome. Depois, saia. E a casa? Vamos lutar por isso mais tarde, através dos canais legais adequados. Agora, sua prioridade é sair em segurança com o que é seu por direito. Assenti com a cabeça, memorizando cada passo. Na noite de 14 de abril, programei meu alarme para as 23h55. Richard tinha ido para a cama cedo, queixando-se de dor de cabeça. Bradley tinha saído com amigos. A casa estava silenciosa. Eu fiquei deitada no escuro, vendo os minutos passarem no meu celular. 11h50. 11h52. 11h55. O alarme vibrou silenciosamente contra a palma da minha mão. Abri meu laptop, acessei o site da First National e inseri minhas credenciais. Acesso negado. O titular da conta ainda não atingiu a maioridade. Atualizei a página. 11h58. 11h59. 12h. 12h01. Atualizei a página novamente. Bem-vinda, Andine Leonor Delaney. Saldo da conta, $847.312,45. Minhas mãos estavam firmes enquanto eu iniciava a transferência. Cada centavo foi transferido para o Commerce Bank em Columbus. Então peguei minha mala, as chaves do carro e saí pela porta da frente. Não olhei para trás. Dirigi a noite toda com os vidros abertos, deixando o ar frio de abril me manter acordado. Em algum momento depois da meia-noite, em um trecho escuro da I-71 rumo a Columbus, finalmente abri a carta da minha mãe. Parei num posto de descanso, acendi a luz interna e retirei o papel do envelope. Sua caligrafia, as curvas e voltas familiares que eu não via há 6 anos, fez minha garganta se fechar. Minha querida Andine. Se você está lendo isso, então Margarete fez o trabalho dela, e você fez o seu. Estou muito orgulhosa de você, meu bem. Eu sempre soube que você era mais forte do que imaginava. Eu gostaria de ter podido te proteger do Richard pessoalmente. Percebi o que ele era tarde demais, mas percebi. Nessa altura, eu já estava doente demais para ir embora e morria de medo do que aconteceria com você se eu morresse no meio do divórcio. Então fiz o que pude. Construí muros em torno de tudo que eu queria te dar, muros legais, muros de papel, aqueles que ele não conseguia escalar, não importa o quanto tentasse. O dinheiro é seu. A casa é sua. Mas, mais do que isso, a sua vida é sua. Não deixe que ninguém, nem Richard, nem ninguém, faça você se sentir como se não merecesse ocupar um espaço neste mundo. Eu organizei tudo porque te amo. Mas foi você quem teve que ter a coragem de reivindicar isso. Vai construir algo lindo, meu bem. Isso é tudo que eu sempre quis para você. Todo o meu amor para sempre. Mãe. Fiquei sentado naquele estacionamento da área de descanso por um longo tempo, lendo a carta repetidamente até que as palavras se tornaram indistintas. Então, dobrei-o cuidadosamente, guardei-o no bolso do meu casaco e continuei dirigindo em direção a Columbus. Minha mãe havia me dado uma planta. Agora era hora de construir. Antes de deixar Maplewood para trás, fiz uma última parada. A Fundação Eleanor Reis tinha seu escritório em um prédio vitoriano reformado na Main Street, a 3 quarteirões da praça principal. Eu já havia passado em frente centenas de vezes, mas nunca tinha entrado. Às 2h da manhã, o prédio estava escuro, mas mesmo na penumbra eu conseguia ler a placa de bronze junto à porta. Fundação Eleanor Reis.
fundada em 2019. Construindo comunidade, uma família de cada vez. Richard Calavai, presidente do Conselho de Administração. O nome da minha mãe no prédio. O nome de Richard na lista de responsáveis. Tirei uma foto com meu celular, para usar como prova depois, e fiquei sentada no carro pesquisando. O site da fundação listava suas realizações, bolsas de estudo para estudantes locais, subsídios para pequenas empresas, financiamento para a reforma do centro comunitário, tudo atribuído à visão de nossa querida fundadora, Eleanor Reis, e à dedicação incansável do presidente Richard Calavai. Os formulários 990, registros fiscais públicos para organizações sem fins lucrativos, contavam uma história diferente. Em 2020, a fundação declarou ter um patrimônio de 2,3 milhões de dólares. Em 2024, esse valor havia caído para 1,8 milhão de dólares. As despesas administrativas triplicaram. Os honorários de consultoria pagos à R. Calavai Enterprises totalizaram mais de 400 mil dólares ao longo de 5 anos. Minha mãe havia construído algo real. Richard estava drenando tudo enquanto usava o nome dela como uma fantasia. Salvei as capturas de tela no meu serviço de armazenamento em nuvem, adicionando-as ao crescente arquivo de evidências. Um dia eu voltaria. Um dia eu recuperaria o que ele havia roubado. Mas não hoje. Hoje eu precisava desaparecer. Saí do estacionamento quando os primeiros raios cinzentos da aurora tocaram o horizonte. O retrovisor mostrava Maplewood encolhendo atrás de mim, a cidade onde minha mãe viveu e morreu, de onde fui apagado da minha própria família. Eu não seria mais apagado. Sei que esta história está ficando intensa. Antes de prosseguirmos, se você estiver assistindo e quiser saber o que aconteceu quando Richard descobriu que eu tinha ido embora, clique no botão de inscrição e ative as notificações. Quero saber a sua opinião. O que você acha que Richard fez quando acordou e encontrou o quarto vazio? Deixe seu palpite nos comentários abaixo. Agora, deixe-me contar sobre a manhã seguinte. A noite anterior ao meu aniversário tinha sido a mais longa da minha vida. Passei-a no meu quarto de infância, rodeado de memórias que estava prestes a deixar para trás, o pôster do sistema solar que minha mãe tinha pendurado quando eu tinha 8 anos, a estante cheia de romances que líamos juntos, o banco da janela onde eu costumava observar as tempestades cruzando o céu de Ohio. Às 22 horas, Richard bateu na minha porta sem esperar por uma resposta. Amanhã é o grande dia, disse ele, encostando-se no batente da porta. Seu sorriso não chegava aos olhos. 18, um adulto de verdade. Levantei os olhos do livro didático que fingia estar lendo. Sim, parece surreal. Deveríamos conversar pela manhã sobre o seu futuro, sobre o que acontecerá a seguir. Claro. Depois do café da manhã. Ele me estudou por um instante, e eu me forcei a encarar seu olhar sem hesitar. Sabe, Andine, tudo o que eu fiz foi para o seu próprio bem. Sua mãe teria querido que você fizesse isso. Eu sei, eu disse. As palavras tinham gosto de cinzas. Agradeço por tudo, Richard. Seu sorriso se alargou, satisfeito. Ótimo. Durma bem. Amanhã é um grande dia. Ele fechou a porta e eu ouvi seus passos se afastarem pelo corredor. Um grande dia, sem dúvida. Verifiquei meu celular, 22h17. Menos de 2 horas para meia-noite. Menos de 2 horas para eu me tornar legalmente adulta e ter controle total sobre minha herança. Menos de 2 horas para o plano de Richard desmoronar. Tirei minha mala pronta de trás dos casacos de inverno e a coloquei perto da porta. As chaves do carro estavam no bolso da minha jaqueta. O celular descartável estava carregado. O número de Margarete estava memorizado. Às 11h30, ouvi a porta do quarto de Richard fechar. Às 11h45, a casa ficou em silêncio. Às 11h55 meu alarme vibrou. Chegou a hora. 0h01, 15 de abril de 2025. No instante em que o relógio virou, atualizei o portal do First National pela última vez. A tela piscou, carregou e lá estava. Bem-vinda, Andine Eleanor Delaney. Status da conta, ativa. Saldo disponível, 847.312 dólares e 45 centavos.
Iniciei a transferência para o Commerce Bank com dedos que se recusaram a tremer. O sistema pediu confirmação. Cliquei em sim. Transferência iniciada. Os fundos estarão disponíveis em até 24 horas. Fechei o laptop, coloquei-o na mochila e fiquei na escuridão do meu quarto de infância pela última vez. A casa estava silenciosa. Richard dormia no final do corredor, sonhando com o que quer que homens como ele sonhem: controle, provavelmente, domínio, a satisfação de esmagar alguém menor. Ele não fazia ideia de que seu plano meticulosamente elaborado já estava desmoronando. Peguei minha mala, coloquei a mochila nas costas e desci as escadas na ponta dos pés. Cada rangido da madeira velha soava como um tiro, mas nenhuma luz acendeu. Nenhuma porta se abriu. O Honda Accord estava estacionado na entrada da garagem, as chaves no meu bolso, meu nome no documento, meu carro legalmente e completamente. Coloquei minhas malas no porta-malas e me sentei ao volante. O motor pegou na primeira tentativa. Saí da garagem de ré lentamente, com os faróis apagados, até chegar à rua. A casa na Maple Creek Drive foi diminuindo no meu retrovisor, uma casa colonial branca, com venezianas pretas e uma varanda envolvente onde o fantasma da minha mãe ainda pairava. Não deixei bilhete. Não lhe devia explicações. No final da rua, virei para a estrada principal e finalmente liguei os faróis. A estrada se estendia diante de mim, escura, vazia e repleta de possibilidades. Eu tinha 18 anos, $800 mil a mais e, finalmente, estava livre. Às 8 horas da manhã, eu estava sentado em uma cafeteria em Columbus, a 2 horas de Maplewood, vendo meu celular se iluminar com notificações que eu não tinha a menor intenção de responder. 15 chamadas perdidas do número de Richard. 23 mensagens de texto, variando de confusão a raiva. 7 horas e 2 da manhã. Andine, onde você está? 7 horas e 15 da manhã. Isso não tem graça. Me liga de volta. 7 horas e 34, o carro sumiu. O que você fez? 7 horas e 52, Andine. Ligue-me imediatamente. 8 horas e 1, não sei o que você pensa que está fazendo, mas está cometendo um grande erro. 8 horas e 15, o banco ligou. O que você fez? Dei um gole no meu café e observei as mensagens chegarem. Havia algo quase pacífico nisso, vê-lo perceber em tempo real que seu plano perfeito havia desmoronado. Apareceu um novo texto, este todo em letras maiúsculas. Você não tem ideia do que fez. Esse dinheiro era para o seu futuro. Eu estava protegendo-o para você. Você vai se arrepender disso. Fiz uma captura de tela da mensagem e a salvei na minha pasta de evidências. Depois, bloqueei o número dele. Meu celular descartável vibrou com uma mensagem da Margarete. O banco confirmou que a tentativa de transferência do Richard foi rejeitada. Ele sabe disso. Fique bem. Respondi, estou em Columbus. Estou bem. Ótimo. Não volte. Não entre em contato com ele. Deixe que eu cuide da parte jurídica. A cafeteria era aconchegante e iluminada, repleta de estudantes universitários e jovens profissionais começando seus dias, pessoas normais vivendo vidas normais. Nunca me senti tão invisível e nunca me senti tão poderosa. Durante 6 anos, Richard controlou tudo, meu acesso ao dinheiro, meu uso do carro, minha ligação com a memória da minha mãe. Em uma noite, eu retirei tudo o que havia dito. Pedi um segundo café e comecei a pesquisar apartamentos. A ligação aconteceu às 18 horas e 17 do dia do meu aniversário de 18 anos. Eu estava num quarto de motel nos arredores de Columbus, comendo comida chinesa para a viagem e assistindo ao noticiário local. Meu celular estava desligado, guardado no fundo da mala. Mas o celular descartável, aquele cujo número só Margarete tinha, de repente tocou com uma chamada de um número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me disse para atender. Olá? Você realmente achou que podia me enganar? A voz de Richard era gélida e venenosa, mal controlada. Sua garota estúpida e ingrata. Tudo o que eu fiz foi por você. Sua mãe teria vergonha. Larguei os meus pauzinhos. Como você conseguiu esse número? Eu tenho meus métodos. Você acha que é esperto, fugindo no meio da noite como um ladrão?
Esse dinheiro deveria ter sido administrado corretamente. Você é uma criança. Vai torrar tudo em um ano e voltar rastejando. Tenho 18 anos, sou legalmente maior de idade, e esse dinheiro sempre foi meu. Você não sabe nada sobre o mundo real. Sua voz transbordava desprezo. Você vai fracassar. Vai acabar na rua, e quando isso acontecer, não espere que eu te aceite de volta. Deixei o silêncio se prolongar por um instante. Senhor Calavai, eu disse finalmente, com a voz firme. Não vou discutir com o senhor. Não vou me explicar. Vou simplesmente dizer isto uma vez, não entre em contato comigo novamente. Seu ingrato. Adeus. Desliguei o telefone, desliguei o aparelho descartável e removi o cartão SIM. Na manhã seguinte, comprei um telefone novo com um número novo. Só a Margarete o tinha. Richard Calavai havia prometido que eu voltaria rastejando. 20 anos depois, seria ele quem estaria à minha porta. Mas estou me adiantando. 20 anos é muito tempo para construir uma vida. Passei o primeiro ano em Columbus, concluindo meu GED, exame de equivalência ao ensino médio, e trabalhando meio período em uma empresa de administração de imóveis. A dona, uma mulher chamada Patrícia que me lembrava minha mãe, viu algo em mim e se ofereceu para pagar meus cursos em uma faculdade comunitária. Em 2028, eu tinha um diploma de bacharel em administração de empresas pela Universidade Estadual de Ohio, pago com bolsas de estudo e os juros da minha herança, que investi de forma conservadora seguindo o conselho de Margarete. Em 2032, fundei a Heartland Community Development, uma empresa focada em moradias acessíveis para famílias trabalhadoras. Começamos pequeno, a reforma de um apartamento duplex em um bairro esquecido, depois outro, e depois um quarteirão inteiro. Em 2045, a Heartland havia concluído 47 projetos em todo o estado de Ohio. Receita anual, $28 milhões. Funcionários, 112. Famílias atendidas, mais de 2.000. Eu também me casei com um homem chamado James, que era professor de história do ensino médio e me fazia rir todos os dias. Tínhamos 2 filhos, Eleanor, de 12 anos, e Michael, de 10 anos. Eu construí a vida que minha mãe sonhou para mim. Mas eu nunca me esqueci de Maplewood. Em 2043, contratei um contador público independente para auditar a Fundação Eleanor Reis. Os resultados confirmaram o que eu suspeitava há anos. Richard havia desviado mais de $400 mil em honorários de consultoria e despesas administrativas. A fundação que levava o nome da minha mãe estava sendo usada como seu cofrinho pessoal. Eu poderia ter tornado isso público naquela época. Eu poderia tê-lo destruído. Em vez disso, esperei. Em 2044, a fundação anunciou planos para construir um centro comunitário em Maplewood, o Centro Comunitário Eleanor Reis. Eles precisavam de $1,5 milhão. Eles tinham $300 mil. Fiz uma única ligação telefônica para o diretor de desenvolvimento da fundação. Gostaria de fazer uma doação anônima, eu disse. $1,2 milhão. Com uma condição, minha identidade permanecerá em sigilo até a cerimônia de inauguração. O diretor concordou sem hesitar. Richard não fazia ideia de quem estava financiando sua maior conquista. 15 de março de 2045, 13h30. O centro comunitário Eleanor Reis brilhava sob a pálida luz do sol da primavera, um edifício moderno de vidro e madeira aconchegante, projetado para receber todos que cruzassem suas portas. Minha mãe teria adorado. Sentei-me no meu carro alugado do outro lado da rua, observando a multidão se reunir. 200 pessoas, talvez mais. Políticos locais em seus melhores ternos. Empresários que doaram quantias menores. Repórteres do Maplewood Gazette e do Ohio Community News, câmeras prontas. Famílias com crianças animadas para ver o novo ginásio e as salas do programa extracurricular. E no centro de tudo isso, Richard Calavai. Ele tinha agora 72 anos, os cabelos grisalhos, a postura ainda rígida, com a mesma arrogância de que me lembrava. Ele vestia um terno cinza escuro e uma gravata vermelha, apertando mãos e aceitando parabéns como se tivesse construído o centro com as próprias mãos. Eu observei através do para-brisa, sem sentir nada. Sem raiva, sem ódio, apenas uma certeza calma e clara sobre o que eu estava prestes a fazer.
Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Daniel Mercer, o repórter investigativo com quem tenho trabalhado nos últimos 6 meses. Estou em posição. Os documentos da auditoria estão prontos. É só dar o sinal. Respondi digitando: aguarde meu sinal. Outro texto. Este é da Margarete. Tem certeza disso? Não tem volta. Tenho certeza. Verifiquei meu reflexo no espelho retrovisor. 38 anos, blazer profissional, cabelo preso, o rosto de uma mulher que passou 2 décadas construindo algo real, enquanto o homem que tentou destruí-la não construiu nada além de mentiras. Saí do carro e caminhei em direção à multidão. A lista de convidados incluía um nome que Richard não havia reconhecido: O. Delaney, representante de um doador anônimo. Em 15 minutos, ele descobriria exatamente quem havia financiado seu momento de glória. A cerimônia começou pontualmente às 14 horas. A prefeita Patrícia Olovay, que não tem parentesco com meu antigo mentor, foi a primeira a discursar, elogiando as décadas de serviço da fundação à comunidade de Maplewood. Ela agradeceu aos doadores, aos voluntários e às equipes de construção. Em seguida, ela apresentou o homenageado da noite. E agora, por favor, recebam o presidente da Fundação Eleanor Reis, um pilar da nossa comunidade, o Sr. Richard Calavai. Os aplausos foram entusiasmados. Eu fiquei perto do fundo da multidão, invisível no meu anonimato, e o observei subir ao palco. Obrigado, prefeito Olovay. Obrigado a todos por estarem aqui hoje. A voz de Richard transmitia o calor experiente de um homem que passou décadas aperfeiçoando sua imagem pública. Há 26 anos perdi minha amada esposa, Eleanor, mas o espírito dela continua vivo em tudo o que fazemos aqui. Um murmúrio de simpatia percorreu a multidão. Dediquei minha vida a preservar seu legado. Cada bolsa de estudos que concedemos, cada família que ajudamos, cada tijolo deste belo edifício, tudo é em homenagem a Eleanor. Ele fez uma pausa, deixando a emoção se dissipar. Gostaria de agradecer especialmente ao nosso doador anônimo, cuja extraordinária generosidade tornou este centro possível. 1,2 milhão de dólares. Quem quer que você seja, onde quer que esteja assistindo, obrigado por acreditar na visão de Eleanor. Ele sorriu, deleitando-se com os aplausos. Dei um passo à frente. Na verdade, eu disse, fazendo minha voz se sobressair ao barulho da multidão, estou bem aqui. Todos se viraram. O sorriso de Richard vacilou. Caminhei pelo corredor central, com 200 pares de olhos acompanhando meus movimentos. As câmeras dos repórteres se voltaram para mim. O rosto de Richard passou por uma oscilação entre confusão, reconhecimento e, finalmente, medo. Olá, Richard, eu disse, parando aos pés do palco. Faz muito tempo. A multidão silenciou. Meu nome é Ona Delaney. Eleanor Reis era minha mãe, e tenho algumas coisas para compartilhar. O silêncio durou 3 batidas do coração. Então os sussurros começaram, uma onda de perguntas murmuradas se espalhando pela multidão. Ona Delaney. A filha da Eleanor? Pensei que ela tivesse ido embora há anos. Richard agarrou o pódio com força, os nós dos dedos brancos. Ona, isto é, inesperado. Tenho certeza que sim. Subi os 3 degraus até o palco, meus calcanhares clicando contra a madeira. Você não esperava me ver de novo, principalmente não hoje. Senhoras e senhores, isto é um assunto de família, disse Richard, com a voz embargada pela dificuldade em se controlar. Talvez devêssemos. Não. Virei-me para a multidão. É exatamente aqui que esta conversa precisa acontecer. Diante de todos que acreditaram na Fundação Eleanor Reis. Diante de todos que confiaram neste homem. A prefeita Olovay levantou-se parcialmente da cadeira. Senhorita Delaney, talvez este não seja o momento apropriado. Prefeito Olovay, eu sou o doador anônimo. Doei 1,2 milhão de dólares para a construção deste centro. Acho que isso me garante alguns minutos do seu tempo. O prefeito sentou-se novamente. Tirei uma pasta da minha bolsa, a mesma pasta que Margarete me dera há 20 anos, agora complementada com 2 décadas de provas adicionais. Há 20 anos, quando eu tinha 17 anos, encontrei uma carta na mesa de Richard Calavai.
Mostrei a fotografia, ampliada e plastificada. 8 palavras que mudaram minha vida. Eu as li em voz alta. Assim que ela fizer 18 anos, expulse-a de casa. Ela não é minha filha mesmo. Ouviram-se suspiros de espanto na multidão. Uma mulher na primeira fila cobriu a boca com a mão. O rosto de Richard estava pálido. Isso foi tirado de contexto. Há mais. Peguei o próximo documento. Este é o testamento da minha mãe, registrado no Tribunal de Sucessões do Condado de Franklin em 2019. Nele, sou nomeada como sua única herdeira. Richard passou anos tentando roubar minha herança. Olhei para ele. Você gostaria de explicar, ou devo continuar? A boca de Richard abriu e fechou, mas nenhuma palavra saiu. Continuei. Esta é uma auditoria certificada da Fundação Eleanor Reis, realizada por um contador público independente em 2043. Mostrei o relatório encadernado, cuja capa estava claramente visível para as câmeras. O documento aponta mais de $400 mil em fundos desviados, dinheiro que deveria ajudar esta comunidade, mas foi desviado para o pagamento de honorários de consultoria a R. Calava Enterprises. Virei para uma página sinalizada. Página 47. Despesas de viagem pessoais totalizando $87 mil foram classificadas como custos do programa. Página 62. As faturas de reforma da residência Calava foram apresentadas como manutenção predial. Página 89. Os pagamentos de mensalidades de Bradley Calava foram codificados como desembolsos de bolsas de estudo. Os murmúrios da multidão transformaram-se no estrondo. Isto não é uma disputa familiar, eu disse, com a voz firme. Isto é fraude. Fraude cometida contra a memória da minha mãe, contra esta comunidade e contra todas as famílias que acreditavam que as suas doações iriam ajudar pessoas necessitadas. Richard finalmente encontrou sua voz. Você não tem esse direito. Isso é difamação. Vou processar. Tudo o que eu disse está documentado e verificado. Virei-me para os repórteres. Cópias da auditoria completa, juntamente com registros bancários e correspondências de apoio, foram enviadas ao gabinete do Procurador-Geral de Ohio esta manhã. O Sr. Mercer, do Gazette, vem investigando o caso de forma independente há 6 meses. Daniel Mercer se levantou, bloco de notas na mão. Sr. Calava, gostaria de comentar a alegação de que falsificou uma escritura de renúncia de direitos para se apropriar da casa de infância da Sra. Delaney? O rosto de Richard passou de cinza para branco. Acho, disse a prefeita Holloway lentamente, levantando-se de seu assento, que precisamos encerrar a cerimônia imediatamente. Um membro do conselho que eu não reconheci se levantou. Proponho uma votação de emergência por desconfiança no presidente Calava. A segunda ocorreu antes que ele terminasse de falar. Eu sei que este é o momento que vocês estavam esperando, mas a história ainda não acabou. Se vocês querem saber o que aconteceu com Richard depois daquela cerimônia e por que ele apareceu na minha porta 20 anos depois, continuem assistindo. E se vocês estão pensando em alguém que já os tratou como Richard me tratou, compartilhem este vídeo. Às vezes, saber que alguém conseguiu superar isso já é o suficiente. Deixe-me contar o que aconteceu em seguida. A votação durou menos de 5 minutos. 6 membros do conselho levantaram a mão a favor da destituição. Apenas Bradley Calava se absteve, com o rosto imbuído de confusão e crescente horror. A moção foi aprovada, anunciou a secretária do conselho, com a voz ligeiramente trêmula. Richard Calava está destituído do cargo de presidente da Fundação Eleanor Reis. Com efeito imediato. Richard ficou paralisado no pódio, seu mundo desmoronando em tempo real. Isto é um erro, disse ele, mas sua voz havia perdido a autoridade. Dediquei 26 anos a esta fundação. Eleanor teria desejado. Eleanor queria que sua filha herdasse seu legado. Dei um passo à frente, minha voz calma, mas firme. Você tentou me apagar. Tentou roubar de mim. E usou o nome da minha mãe para isso. A multidão começara a se dispersar, mas as câmeras continuavam gravando. Daniel Mercer rabiscava furiosamente. 2 outros repórteres já estavam ao telefone, transmitindo a matéria. A prefeita Holloway aproximou-se de mim, com uma expressão que misturava choque e respeito. Senhorita Delaney, eu não fazia ideia. A cidade trabalha com a fundação há anos.
A fundação ainda pode fazer um bom trabalho, eu disse. Sob supervisão adequada. Estou disposto a continuar apoiando-a, desde que um conselho independente seja nomeado e as auditorias anuais sejam tornadas públicas. Ela assentiu lentamente. Parece razoável. Richard não se moveu do pódio. De alguma forma, parecia menor, diminuído. O patriarca confiante que controlara minha infância havia se transformado em um velho confuso, cujas mentiras finalmente o alcançaram. Ona, disse ele, com a voz embargada. Por favor, podemos conversar sobre isso. Somos família. Não. Peguei minha pasta e me virei. Nunca fomos. Saí do palco sem olhar para trás. Atrás de mim, ouvi o clique das câmeras e o burburinho de uma história se espalhando. O desenrolar dos acontecimentos foi tão preciso quanto um caso bem documentado. Uma hora após o término abrupto da cerimônia, o conselho da fundação convocou uma sessão de emergência na sala de conferências do centro comunitário. Eu não estava presente, já havia dito o que precisava dizer. Mas Margarete compareceu como minha representante legal. Ela me ligou naquela noite com os resultados. Eles votaram unanimemente pela reestruturação, disse ela. Novos estatutos exigindo supervisão financeira independente, auditorias trimestrais publicadas no site da Fundação, um conselho consultivo comunitário com membros da comunidade e a proibição permanente de Richard de exercer qualquer função de liderança. Eles também estão encaminhando as irregularidades financeiras ao Procurador-Geral do Estado para investigação formal. Sentei-me no quarto do hotel, processando tudo. 20 anos de espera, e tudo mudou em menos de um dia. Eles lhe ofereceram um assento no novo conselho, continuou Margarete. Eu disse a eles que você recusou. Não quero ter poder sobre a fundação. Só quero que ela funcione da maneira que minha mãe planejou. Eu sei. Foi isso que eu disse a eles. Ela fez uma pausa. Eles estão mudando o nome do cargo de presidente. Agora será diretor executivo, um profissional remunerado, não uma figura decorativa voluntária. O primeiro candidato que estão considerando é um especialista em gestão de organizações sem fins lucrativos de Cleveland. Ótimo! A voz de Margarete suavizou. Sua mãe estaria orgulhosa de você. Não pelo confronto, mas por construir uma vida que vale a pena proteger, por voltar nos seus próprios termos. Pensei na carta no bolso do meu casaco, aquela que eu ainda carregava para todo lado. Vai construir algo lindo, querida. Eu sei, eu disse. Obrigada, Margarete, por tudo. Por 20 anos de tudo. Foi uma honra. Eu conseguia ouvir o sorriso dela pelo telefone. Agora vá para casa, para sua família. Você merece. Reservei um voo de volta para Columbus para a manhã seguinte. As manchetes surgiram em 48 horas. Gazeta de Maplewood, 17 de março de 2045. Presidente da fundação é destituído após filha expor irregularidades financeiras. Notícias da comunidade de Ohio, 18 de março de 2045. Filha de Lelaner Reis retorna após 20 anos e revela suposta fraude do padrasto. Columbus Dispatch, 19 de março de 2045. A incorporadora imobiliária local Ona Delaney confronta o passado e financia centro comunitário que leva o nome de sua falecida mãe. A história se espalhou para além dos noticiários locais. Uma afiliada regional da NPR a repercutiu. Um podcast sobre responsabilidade em organizações sem fins lucrativos solicitou uma entrevista. A narrativa tinha fôlego, a filha injustiçada, o padrasto ardiloso, o dramático confronto público, décadas de paciente coleta de provas. Recusei a maioria dos pedidos de entrevista. A história falava por si só. As consequências sociais para Richard foram rápidas e implacáveis. O Rotary Club de Maplewood, a organização cujos prêmios haviam substituído as fotografias da minha mãe, solicitou sua renúncia em uma semana. Ele acatou o pedido sem fazer comentários públicos. Sua filiação ao clube de campo não foi renovada quando chegou a hora de reavaliá-la em abril. Ex-colegas que haviam elogiado sua dedicação incansável de repente não conseguiam se lembrar de ter trabalhado em estreita colaboração com ele. O gabinete do Procurador-Geral de Ohio abriu uma investigação formal em maio de 2045. Eles solicitaram 25 anos de registros da fundação, extratos bancários e declarações de impostos.
Acompanhei o caso à distância, por meio das atualizações de Margaret e de alertas de notícias ocasionais. Não precisava mais me envolver. O sistema estava funcionando como deveria, lenta, metodicamente, com evidências e devido processo legal. Richard Calavai, o homem que tentou me apagar da minha própria família, estava sendo apagado da comunidade que ele passou décadas cultivando. Não me senti triunfante. Não me senti vingativo. Senti algo mais tranquilo, a satisfação de uma dívida finalmente paga, de um erro finalmente reconhecido. Voltei para minha vida, minha empresa, meu marido, meus filhos, e deixei o sistema judiciário fazer o seu trabalho. A investigação durou 14 meses. Em junho de 2046, o gabinete do Procurador-Geral de Ohio divulgou suas conclusões preliminares. Richard Calavai havia desviado $412 mil da Fundação Elelaner Reis entre 2019 e 2044. Os fundos foram usados para viagens pessoais, reformas em casa e, como a auditoria sugeriu, para o pagamento da mensalidade escolar de seu filho, Bradley. O relatório era clínico em seus detalhes. Página 23, o Sr. Calavai apresentou pedidos de reembolso de férias realizadas em 2022 em Scottsdale, Arizona, classificando as despesas como a viagem para a prospecção de doadores. Nenhum doador foi contatado durante essa viagem. Página 47, as faturas de uma reforma de cozinha no valor de $34 mil na residência Calavai foram apresentadas como manutenção das instalações do prédio de escritórios da Fundação. Página 89. 4 anos de pagamentos de mensalidades para o programa de pós-graduação de Bradley Calavai foram processados como bolsas de extensão educacional. Não havia nenhum programa de bolsas de estudo previsto no Estatuto da Fundação. Richard não foi indiciado criminalmente. O prazo de prescrição para a maioria das infrações já havia expirado, e os promotores concluíram que provar a intenção criminosa, em vez de mera negligência, seria difícil. No entanto, ele foi condenado a restituir o valor total de $412 mil, além de uma multa civil de $50 mil. O procurador-geral observou que o dinheiro seria devolvido ao fundo patrimonial da fundação. Recebi uma carta formal do gabinete do procurador-geral agradecendo minha cooperação na investigação. Arquivei-a junto com os demais documentos, a carta, o testamento, a auditoria, os recortes de jornal, em uma pasta que guardo no cofre do meu escritório em casa. Evidência de uma vida recuperada. 3 dias após a divulgação do relatório, Bradley Calavai me enviou um e-mail. Era curto. Ona, eu não sabia. Me desculpe. Eu entendo se você não quiser responder. Li 2 vezes e depois arquivei sem responder. Algumas desculpas chegam tarde demais para fazer diferença. Algumas pontes se queimam de forma tão completa que não resta nada para reconstruir. Os anos que se seguiram à investigação não foram fáceis para Richard Calavai. Eu não o acompanhei obsessivamente, tinha uma vida para viver, uma empresa para administrar, filhos para criar, mas notícias chegavam de vez em quando, trazidas por antigas conexões em Maplewood ou pelas atualizações periódicas de Margaret. 2047, Richard vendeu a casa na Maple Creek Drive, a casa que minha mãe havia comprado, a casa onde eu cresci, a casa que ele tentou roubar por meio de uma escritura falsificada. O dinheiro foi usado para pagar suas dívidas legais e a restituição determinada pelo tribunal. 2049, Bradley Calavai, agora um gerente de nível médio em uma seguradora em Cincinnati, parou de atender às ligações do pai. A descoberta de que sua pós-graduação havia sido financiada por meio de fraude filantrópica, que seu diploma fora construído com dinheiro roubado, havia rompido algo entre eles. 2051, Richard mudou-se para um pequeno apartamento em um bairro decadente de Columbus. Suas conexões com o Rotary, seus amigos do clube de campo, seus colegas da fundação, tudo havia desaparecido. Ele vivia da previdência social e de uma modesta pensão de um emprego que tivera décadas antes. 2054, o prédio de apartamentos foi vendido para construtoras. Richard, agora com 81 anos, não tinha condições de pagar um novo aluguel. Soube desse último detalhe por Margaret, que ainda acompanhava a situação de perto. Ele tem ligado para todo mundo, ela me disse ao telefone. Velhos conhecidos, parentes distantes, ninguém o acolhe. E quanto a Bradley? A esposa de Bradley não vai permitir. Ela descobriu sobre o escândalo da fundação e bateu o pé. Refleti sobre essa informação por um longo momento.
O homem que planejava me expulsar de casa no meu aniversário de 18 anos agora não tinha para onde ir. O que você quer fazer? Perguntou Margaret. Nada, eu disse. Ele fez as escolhas dele. Eu fiz as minhas. Mas eu sabia, de alguma forma, que a história ainda não tinha terminado. Enquanto o mundo de Richard se contraía, o meu se expandia. A Heartland Community Development cresceu muito além de qualquer coisa que eu tivesse imaginado quando comecei com a primeira reforma de um duplex em 2032. Em 2055, tínhamos concluído 63 projetos em Ohio, Indiana e Kentucky. Nosso modelo, moradia acessível que não parecia nem dava a sensação de ser moradia acessível, foi destaque em revistas de planejamento urbano e replicado por organizações em outros estados. Em 2050, afastei-me das operações diárias, assumindo um cargo de presidente do conselho que me permitiu concentrar-me na estratégia e na mentoria. A empresa não precisava mais de mim nos detalhes. Ela tinha o seu próprio ritmo. James e eu comemoramos nosso 20º aniversário em 2051. Ele havia se aposentado do magistério no ano anterior e começamos a viajar, viagens modestas, nada extravagante. Uma semana no Maine, um fim de semana prolongado em Nova Orleans. Tempo juntos depois de anos construindo algo juntos. Eleanor, nossa filha, tinha agora 17 anos, a mesma idade que eu tinha quando encontrei aquela carta. Ela conhecia os contornos gerais da minha história, mas não os detalhes. Algum dia eu lhe contaria tudo. Ainda não. Michael, de 15 anos, tinha o humor leve do pai e a teimosia da avó. Ele nunca conheceu Eleanor Reis, mas carregava o nome dela como o nome do meio, e às vezes eu via lampejos dela em sua determinação. Eu lia a carta da minha mãe todos os anos no meu aniversário. O papel estava frágil agora, as dobras desgastadas de tanto desdobrar e dobrar, mas as palavras nunca desbotaram. Vai construir algo lindo, querida. Eu tinha. Eu ainda estava construindo. Sob nova direção, a Fundação Eleanor Reis havia se tornado o que minha mãe idealizara, uma verdadeira força para o bem em Maplewood. Eu comparecia ao baile anual a cada poucos anos, anônimo na multidão, observando seu legado finalmente cumprir sua promessa. Pensei que a história tivesse terminado. Eu estava errado. 15 de abril de 2055, exatamente 30 anos desde que saí daquela casa. Eu estava na cozinha preparando o café da manhã quando a campainha tocou. James estava lá em cima. As crianças ainda estavam dormindo. Enxuguei as mãos em um pano de prato e fui até a porta da frente, esperando que fosse uma encomenda ou talvez um vizinho. Abri a porta e Richard Calava estava parado na minha varanda. Ele tinha 82 anos. Os cabelos grisalhos que eu me lembrava da cerimônia haviam se reduzido a fios finos. Suas roupas, uma camisa de botões amarrotada e calças caqui folgadas em seu corpo, pareciam ter sido usadas para dormir. Uma única mochila estava a seus pés. Por um longo momento, nenhum de nós disse uma palavra. Ona, disse-lhe finalmente. Sua voz estava mais fraca do que eu me lembrava, desprovida da antiga autoridade. Eu não sabia para onde ir. Observei seu rosto, as bochechas encovadas, os olhos lacrimejantes, o tremor nas mãos. Era o homem que escrevera aquela carta, o homem que me chamara de estúpida e ingrata, o homem que prometera que eu fracassaria e acabaria na rua. E ali estava ele, parado à minha porta, pedindo ajuda. Como você descobriu meu endereço? Registros públicos, o agente registrado da sua empresa. Ele engoliu em seco. Eu tenho. Não tenho outro lugar. Bradley não vai, e o apartamento? Ele parou de falar, incapaz de terminar. Encostei-me ao batente da porta, sentindo o peso de 30 anos pressionando aquele único momento. A adolescente que fugiu no meio da noite. A mulher que construiu um império das cinzas da sua infância. A mãe, a esposa, a CEO, todas elas olhando para o homem que tentou destruí-la. Por que eu deveria te ajudar? Perguntei baixinho. Me dê um motivo. A boca de Richard se moveu silenciosamente por um instante. Não tenho uma, disse-ele finalmente. Não tenho um motivo. Eu só estou perguntando. Deixei o silêncio se prolongar. Você se lembra do que escreveu naquela carta? Perguntei. Aquela que encontrei na sua mesa? Ele estremeceu. Ona?
Assim que ela fizer 18 anos, expulse-a. Ela não é minha filha mesmo. Repeti as palavras de cor, da mesma forma que as havia repetido 1000 vezes ao longo de 30 anos. Você estava contando os dias para me expulsar da minha própria casa. Tentou roubar minha herança. Usou o nome da minha mãe para construir sua reputação enquanto me apagava do legado dela. Eu estava errado. Sua voz falhou. Eu estava muito errado. Eu não entendi. Você entendeu perfeitamente. Mantive a voz calma, sem agressividade. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Só não pensou que haveria consequências. Ele não respondeu a isso. Meti a mão no bolso do meu casaco e tirei um pedaço de papel dobrado, uma lista que eu havia preparado meses atrás, quando Margaret me disse pela primeira vez que Richard estava ficando sem opções. Eu sabia que esse momento chegaria. Tive tempo para decidir o que faria. Esta é uma lista de recursos, eu disse, entregando-a a ele. Abrigos, serviços sociais, programas de moradia transitória. Alguns deles são financiados por organizações que eu apoio. Eles vão te ajudar a se reerguer. Ele encarou o papel. Você não vai. Não vou te acolher, Richard, eu disse gentilmente, sem malícia. Não sou sua filha. Você deixou isso bem claro há 30 anos. E eu não te devo um lar. Mas eu também não vou te deixar sem nada. Essa é a diferença entre nós. Richard olhou para a lista em suas mãos e depois para mim. É só isso mesmo? Perguntou. Depois de tudo? O que você esperava? Encostei-me ao batente da porta. Um reencontro emocionante, perdão e um quarto de hóspedes. Não é assim que funciona. Pensei, talvez o tempo não apague o que você fez. Ele apenas te distancia disso. Cruzei os braços. Tive 30 anos para processar o que aconteceu. Para construir uma vida que não tem nada a ver com você. Não estou mais com raiva, Richard. Simplesmente acabou. Ele ficou ali parado, abatido, agarrando o papel como se fosse sua tábua de salvação. Sua mãe, ele começou. Eleanor, ela teria. Não. A palavra saiu mais áspera do que eu pretendia. Você não tem o direito de me dizer o que minha mãe teria desejado. Você passou 25 anos explorando a memória dela. Você perdeu esse direito. O silêncio entre nós era pesado, carregado de décadas de coisas não ditas. Eu me perdoei, disse finalmente, mais baixo. Por acreditar em você, por ficar em silêncio, por todos os anos em que achei que não era boa o suficiente. Esse foi o trabalho difícil. E você? Você tem que descobrir isso sozinho. Richard assentiu lentamente, um homem derrotado aceitando um veredicto do qual não podia recorrer. Adeus, Richard. Dei um passo para trás e fechei a porta. Pela janela, observei-o pegar sua mochila e descer os degraus da varanda, movendo-se lentamente como se cada passo lhe custasse algo. Ele parou no final da entrada da garagem, olhou para trás uma vez, depois se virou e foi embora. Fiquei parada na janela até que ele desaparecesse na esquina. Mãe? A voz de Eleanor veio da escada. Quem era aquele? Virei-me e vi minha filha, de 17 anos, me observando com olhos curiosos. Ninguém importante, eu disse. Venha me ajudar com o café da manhã. Naquela noite, depois que as crianças foram para a cama e James estava lendo na sala de estar, sentei-me no meu escritório em casa e abri o cofre. A pasta ainda estava lá, a carta, o testamento, a auditoria, os recortes de jornal, a mensagem final da minha mãe. 30 anos de provas, 30 anos de memória. Acrescentei um último item, a lista de recursos que eu havia dado a Richard, fotocopiada antes de lhe entregar. Documentação, mesmo agora, mesmo no fim. Então fechei o cofre e fiquei sentado em silêncio. 20 anos construindo, 30 anos curando, uma vida inteira aprendendo que a melhor vingança não é a vingança em si. É se tornar alguém que seus inimigos não conseguem tocar. Richard Calavai faleceu em 2058, 3 anos depois daquela manhã na minha varanda. Soube disso por meio de um breve obituário no jornal Maplewood Gazette. Richard Calavai, de 85 anos, ex-líder comunitário, faleceu no lar de idosos Shady Pines.
Não haverá cerimônia fúnebre. Eu não compareci. Não havia mais nada a dizer. Mas fiz um último gesto, anonimamente, claro. A Fundação Elelaner Reis recebeu uma doação de $100.000 naquele ano, destinada a um novo programa, assistência habitacional transitória para idosos que estão saindo do sistema de assistência social. O tipo de ajuda que Richard precisava no final. O tipo de ajuda que eu gostaria que alguém tivesse lhe dado. Não por causa dele, mas porque minha mãe teria desejado que seu legado ajudasse a todos, até mesmo as pessoas que não o mereciam. Essa é a diferença, creio eu, entre justiça e vingança, entre limites e crueldade. Construí algo bonito, exatamente como a mamãe pediu. E me certifiquei de que a porta permanecesse fechada para quem tentasse derrubá-la. Se você está assistindo a isso e já se sentiu como se não pertencesse à sua própria vida, saiba que você pertence, sim. Saiba que você pode construir algo que ninguém pode tirar de você. E saiba que fechar a porta não significa perder. Às vezes, é assim que você finalmente vence. Obrigado por ter ficado até o final da minha história. Se você já se sentiu ignorado, subestimado ou como se não importasse, quero que saiba que você importa. E às vezes, a melhor maneira de provar isso é continuar construindo, continuar crescendo, continuar seguindo em frente. Agora, tenho uma pergunta para você. Se você estivesse no meu lugar, teria aberto aquela porta? Teria entregado aquela lista ao Richard? Ou o teria mandado embora sem nada? Eu realmente quero saber. Deixe sua resposta nos comentários. E se você se identificou com essa história, inscreva-se e ative as notificações para não perder a próxima. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que não está sozinho. Até a próxima, continuem construindo algo belo.